quero ler com você o capítulo de número 2 e o versículo de número 1 até o de número 4. Glória a Jesus. Está escrito assim a palavra de Deus. Neemias, capítulo 2, verso 1 até o 5. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse: por que estás triste o seu rosto? Pois não estás doente? Não é isto, senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira, e disse ao rei: viva, ó rei, para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar da onde os meus pais foram enterrados, essa cidade assolada e tendo sido consumidas as suas portas pelo fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei e se o teu servo é aceito em tua presença, eu te peço que envies ajudar a cidade onde os meus pais estão enterrados, a minha vida, para que eu vá e edifique. Até aqui, amém? Eu gostaria que você prestasse bastante atenção nesta palavra, porque ela tem muito a ver com a nossa vida. Ela tem muito a ver com a tua história, com a minha história. E todas as vezes que nós olhamos para a palavra de Deus, ela tem algo a nos instruir, a nos exortar, a nos consolar. Essa é a razão pela qual a palavra de Deus é ministrada. Quando nós lemos Paulo, ele dando uma palavra a Timóteo, ele fala assim, que toda a escritura ela é apta para exortar, redarguir, instruir em justiça. Então a palavra de Deus ela tem essa capacidade de penetrar os lugares mais secretos do nosso coração, esquadrinhar o nosso pensamento. E ela vai lá dentro e ela pode fazer aquilo que ninguém pode fazer. A palavra de Deus pode fazer. Você crê nisso? Você pode orar comigo e pedir para que Deus possa ir lá dentro, no íntimo do seu coração? Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por esta noite. Eu quero te louvar pela sua palavra, por tudo que tu és. Eu quero te agradecer pelo seu amor incondicional, Senhor. E dizer ao Senhor que se estamos aqui é porque a sua misericórdia mais uma vez se renovou sobre nós. E continuar dizendo que eu amo a sua palavra, a sua presença, e eu te peço, Senhor, fala ao coração dos teus filhos, fala ao coração da tua igreja, ministra esta palavra de uma maneira tão especial a cada coração nesta noite, e que cada um dos teus filhos possam sair daqui em posse de vitória, e que cada um saia daqui com a porção que o Senhor tem entregado, e que eles possam sair daqui também abençoados para a honra e para a glória do seu poderoso nome, o nome de Jesus Cristo. Amém? Essa palavra ela é muito linda, ela tem muito a ver com o contexto em que nós estamos vivendo também. Ela vai falar sobre a reconstrução dos muros da cidade de Jerusalém. Para quem não sabe, os babilônios, eles invadiram a cidade e eles destruíram em um momento. Depois a Bíblia fala sobre os persas que também destruíram a cidade. Mas também a Bíblia conta uma história negra, difícil, de um povo ver a sua terra natal sendo totalmente abatida, destruída. Um lugar central de adoração. O lugar onde havia o templo, onde as pessoas iam para aquele lugar, que era o único lugar de adoração, que outrora era um símbolo de adoração, de exaltação a Deus, de entrega, de sacrifícios, está em ruínas, porque um povo numeroso subiu
e foi ali, destruiu esse lugar sagrado, queimou as portas do templo, derrubaram os muros da cidade. E se tem uma coisa, irmãos, que na época antiga, principalmente na época das cruzadas, na época das guerras, as pessoas elas tinham um grande valor, era com relação ao portal da cidade, era com relação aos muros da cidade e as portas da cidade. Era como se tivesse ferido a honra daquela cidade. E as portas estão derrubadas, queimadas, os muros estão também derrubados. E quando a gente vai olhar o contexto, era de lamento, era de tristeza, era de desolação. Imagina comigo um lugar que você sabe que tinha adoração, alegria, amor, refrigério, paz. Agora é um lugar de caos e desolação. Recentemente nós vimos aí a guerra na Síria, né? Você vê ali toda aquela situação da Ucrânia também. Você vê ali lugares que foram devastados. Aí pensa comigo, um lugar que estava tudo ali inteiro, o prédio estava no lugar, e aí por causa das bombas, por conta ali de homens que lutam por poder, algumas cidades foram devastadas, foram em ruínas. Até hoje, gente, tem pessoas que estão sofrendo isso. Atualmente, é a atualidade, é nos dias de hoje. Agora pensa comigo, numa época lá atrás, onde a cidade do grande rei foi destruída, a cidade do nosso Deus, porque Israel, ela é uma cidade, ela é uma nação hoje, melhor dizendo, desde os tempos antigos, sempre foi uma nação escolhida por Deus. Aí pensa como ficou o coração daquele povo vendo a sua cidade, a sua nação, totalmente destruída. Assim estava. Pois bem, eu disse aqui que nós estamos vivendo um contexto parecido, porque nós estamos em construção, e a palavra de Neemias vai falar sobre reconstrução, sobre reedificar. Glória a Deus, hoje estivemos ali no Boqueirão, colocando o telhado da igreja, e o telhado da igreja já está colocado para a glória de Deus. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que esforçaram as mãos, que foram lá, cada um, irmãos, foi tanta gente hoje, que eu não vou citar nomes para não esquecer de alguém, mas eu quero louvar a Deus pela vida dos irmãos, que se dedicaram, se empenharam e colocaram um telhado ali hoje, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida dos irmãos? Coisa linda, né? Glória a Deus. Depois eu vou mostrar, viu? Depois eu vou mostrar aqui algumas imagens. Então nós estamos em construção. Neemias, o texto que nós lemos, ele era um homem importante, copeiro do rei. E a função do copeiro, ele dava vida pelo seu rei, porque ele tinha que experimentar e degustar o vinho. Se tivesse algum veneno, alguma coisa ali que pudesse tirar a vida do rei, o copeiro ia primeiro. Então, além dele ser alguém que servia ao rei, ele tinha um cargo de muita confiança. Ele servia ao rei, que é o nome desse rei, ele é até curioso, é Artaxerxes. A gente resume o nome desse rei e chama ele de Xerxes, vamos chamar assim ele. E a Bíblia vai dizer que esse rei, ele também, Neemias, essa trama acontece onde também nós temos uma pessoa contemporânea que era por nome de Esdras. Esdras era o sacerdote da época. E quando você vai ler a história, Neemias, ele teve um trabalho muito intermitente. Ele ficou ali no período de Xerxes, depois ele vai também trabalhar em outros períodos de outros reis. Dario I já tinha passado, agora Xerxes I está vindo. Ou seja, é um reinado que está se estabelecendo, mas que tem uma certa sensibilidade, porque pessoas de Deus estão na hora certa, no lugar certo, para fazer a coisa certa. Assim foi Neemias naquele lugar. E ele estava de uma maneira diferente como ele costumava estar.
diante do rei. Todas as vezes era alegre, era uma pessoa disposta, um servo de Deus. Como eu disse aqui, o servo de Deus, ele tem o fruto do Espírito, que é a alegria. E a Bíblia diz que a alegria não é algo que vem com alguma coisa que eu tenho. Claro que quando a gente ganha um presente, quem não fica feliz aí? Você fica ou não fica? Quando ganha um presente, não é bom ganhar presente? Os aniversariantes que o diga. Esses dias, pastor Sérgio completou 20 anos de idade, ganhou presente. Foi, pastor? Foi 20, foi? Foi 20 mais 35, 55. Ah, desculpa, eu já te denunciei aqui, né? Jovem ainda, em nome de Jesus. E ele ganhou um presente, ficou feliz. Então todos nós ficamos felizes, né? Porque é bom nós ganharmos um presente, mas existe algo na palavra de Deus que vai além de presente, que é o fruto do Espírito, aonde você pode estar vivendo um período triste, tribulação, momentos complicados, turbulentos na sua vida, mas o teu espírito está alegre, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então o Senhor nos dá uma alegria tão grande que nós nos fortalecemos em Deus e levantamos a cabeça, e isso não nos abate. Nem todos têm esse fruto do Espírito, por isso se abate, por isso se desespera, por isso retrocede, por isso para, né? Não culpo, mas eu sugiro que busque esse fruto do Espírito para que você tenha a alegria do Senhor na tua vida. Uma alegria que vai além de presente, que vai além de momentos, mas uma alegria que permanece para sempre. Assim é a alegria do Senhor na minha vida e na tua vida. E Neemias, ele tinha essa alegria. Só que diante daquilo que ele estava sabendo, porque ele ficou sabendo, era por cartas, não, na época não tinha a velocidade da internet, não tínhamos essa questão de fazer chamada de vídeo. Ele recebeu cartas informando ele que a sua terra natal tinha sido devastada. E o que aconteceu com ele? Ele leu aquele relatório, ele ficou sabendo daquilo, e a alma dele ficou profundamente triste, porque ele sabia que aquele lugar era um lugar que trazia boas lembranças, e que agora a alma dele estava angustiada por um momento, porque ele sabia que ele poderia fazer algo, mas só se o rei permitisse. Não era porque ele estava depressivo, ele estava com o coração dele totalmente inclinado a desistir. E aí eu já digo algo aqui para mim e para você: notícias ruins virão, notícias boas virão. Todos nós passamos um dia mal, passamos ou não passamos? E nós precisamos estar preparados para esse dia mal, em Deus. Entender que em Deus nós podemos superar, podemos atravessar e podemos erguer a cabeça e glorificar a Deus do mesmo jeito. Neemias sabia o Deus que ele servia. Ele estava triste porque há uma angústia que tomou conta do coração, porque o rei poderia liberar ele para fazer alguma coisa ou não. Porque, irmãos, quando você sabe que pode fazer algo, e muitas vezes algumas circunstâncias, né? Por exemplo, você fala assim: meu Deus, eu posso fazer isso, mas agora eu tenho um compromisso inadiável. Na verdade, eu posso, mas eu não posso ir agora. Você não fica angustiado, você não quer resolver logo, você não quer fazer alguma coisa para que você resolva logo isso, para que possa pegar outra coisa. Neemias, ele estava com um compromisso muito grande. Ele tinha que atender o rei. Ele tinha que servir o seu rei. Então, eu e você, quando recebermos uma notícia, seja qual for o relatório, a primeira coisa que eu e você precisamos fazer, guarda aí no teu coração, porque foi o que Neemias fez, o que deu paz para ele, para que ele pudesse tomar decisões sábias, foi orar ao Deus de Israel. Que eu e você possamos orar a Deus. Irmão, se todas as vezes que eu e você colocarmos em Deus toda a nossa expectativa, e ao recebermos alguma notícia, seja uma enfermidade, seja um problema, seja algum tipo de situação que possa abalar a minha fé e a tua, nós, ao invés de nós ficarmos ali tristes, desesperançosos, nós irmos até a Deus em oração, aleluia, e irmos até a Deus em oração, você pode ter certeza que o nosso coração, ele vai ficar firme e não vai abalar as bases da nossa vida. Faça isso. Eu não sei se alguém aqui recebeu alguma notícia que trouxe tristeza para você.
Eu não sei se tem alguém aqui que talvez nesses dias tem sido flechado com notícias que têm trazido tristeza e angústias. Mas existe um Deus, que Ele é o Deus da alegria, e que tem o poder de trazer a paz que excede todo entendimento, e que através dessa paz que excede todo entendimento, você consegue sentir um misto de alegria e paz no teu espírito, para que você possa tomar decisões sábias na tua vida, em nome de Jesus Cristo. E se tem uma coisa que Deus olha para nós, é como nós vamos reagir diante das situações. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer ser alguém sábio? Tema a Deus, porque o Senhor, Ele vai te dar sabedoria para lidar com as circunstâncias difíceis. E se tem alguém que soube lidar com aquela situação, foi Neemias, angustiado por conta do relatório, porque ele queria resolver, mas na hora não podia, mas ele foi orar, ele foi pedir direção. Irmãos, tudo que acontecer na tua vida, peça uma direção a Deus, peça uma orientação de alguém que serve a Deus, peça uma palavra, fala: Deus, fala comigo hoje, libera uma palavra. Talvez Deus está falando com você nesta noite, você veio e falou para Deus assim: Deus, fala comigo nesta noite. Deus está falando para você, Ele é a tua alegria, Ele é a tua força, Ele é aquele que vai à tua frente, Ele te dá sabedoria e graça para resolver problemas. Neemias estava no lugar certo, na hora certa, e ele foi o homem certo de Deus, para poder liberar uma palavra certa, e trazer a solução certa para a glória de Deus para aquele povo. Você quer ser a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo, em nome de Jesus? Amém? Coloque diante de Deus a sua vida em oração, que o Senhor vai te dar sabedoria. E a Bíblia continua dizendo, irmãos, que o rei percebe a tristeza dele e fala para ele assim: por que o teu semblante está caído, Neemias? Por que você está tão triste hoje? Por que você está passando por isso hoje? O que aconteceu com você? Aí ele começa a falar, porque, irmãos, tem hora que a gente precisa falar. Porque às vezes alguém pergunta para nós, é claro que você não vai falar com fofoqueiro. Já pensou? Você sabe que a pessoa fala tudo da vida do outro. Aí, moleque, conta para mim, moleque, você está passando, o que foi? Você está tão triste hoje, né? Aí fala assim: você tá tão triste hoje, o que aconteceu com você? Aí você sabe que vai sair no jornal da cidade. Você não vai falar para essa pessoa, mas você vai procurar alguém que tenha sabedoria de Deus, e você vai se aconselhar com essa pessoa. O rei era alguém de confiança de Neemias, e Neemias era alguém de confiança do rei. E o rei perguntou: por que você está triste? Irmãos, muitas vezes Deus vai enviar verdadeiros amigos que vão ser curador para nós, para tirar aquele peso do nosso coração. A Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmãos. A Bíblia diz que na necessidade você fez um amigo. Muitas vezes um amigo vai nascer numa hora de luta. Às vezes tem pessoas que você vai contar com ela, você vai esperar por ela, amigos que você contou a vida inteira, que estava lá no churrasco, que estava lá na hora da festa, que estava lá na hora lá das coisas boas, mas quando começou a acontecer coisas ruins, foram embora. E aí um amigo vem na hora da necessidade, aí chega aquela pessoa que você nunca viu na vida e te ajuda, estende a mão, ora por você, te abençoa, está ali aconselhando. Você ganhou um amigo na necessidade, só que você precisa abrir o coração, você precisa falar, você precisa dar liberdade para alguém falar o seu coração. Essa história de pessoas falar assim: meu negócio é com Deus, não é com os homens. Irmãos, isso é a maior ignorância que alguém pode ter. Como que eu digo que meu negócio é com Deus, não é com os homens, se eu me relaciono com os homens? Se eu me relaciono com pessoas que moram nessa terra? Aí a gente pode até lembrar daquela palavra que diz assim, né? A gente fala assim: mas eu amo a Deus, mas eu odeio o meu irmão. Como que eu digo que ama a Deus e odeio o meu irmão? A Bíblia diz assim: aquele que diz que ama a Deus e odeia o seu irmão é mentiroso, o amor do Pai não está nele. É mais ou menos isso. Como que eu digo que eu creio em Deus, que eu amo a Deus, que eu me relaciono com Deus, só que eu não me relaciono com pessoas? Que o que Deus mais ama são pessoas. Olha aí para o seu irmão, ele é a imagem e semelhança de Deus.
Deus fez ele é alguém do coração de Deus. Deus ama a vida dessa pessoa, então você também precisa amá-lo. A Bíblia diz assim: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua alma, teu entendimento, com todo o teu coração, com todas as tuas forças, e o teu próximo como a ti. Então eu preciso ter amor ao meu próximo. Eu preciso entender que o meu próximo pode ser o meu amigo, pode ser uma pessoa chegada. Então eu tenho que aprender a falar. Porque tem pessoas que acham que aí ele passa por cima de autoridade, passa por cima de vozes de comando, a pessoa não obedece autoridades, não obedece pai, não obedece mãe, a pessoa não obedece patrão, não obedece patroa, a pessoa não obedece professor, professora, a pessoa não obedece ninguém, e porque ela fala assim: meu negócio é com Deus, você está errado. Sabia que você está errado? Porque Deus constituiu as autoridades. A Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. Você tem que servir a Deus servindo pessoas. Neemias servia o rei da Pérsia, gente. O rei da Pérsia era um rei ímpio. E ele servia como se fosse Deus. Ele estava servindo o rei. E ele estava conversando com pessoa. Ele estava orando a Deus, mas ele entendeu que era uma oportunidade que Deus estava dando para ele de receber uma instrução, uma cura e uma direção, porque o rei também era o seu senhor. Ele tinha autoridade para enviar Neemias, para dar todo o respaldo para Neemias, como ele deu. Muitas vezes pessoas perdem oportunidades porque não relacionam com pessoas. Eu e você precisamos aprender a nos relacionar com pessoas. Amém? Então já vai começando a reatar a amizade com o seu vizinho, já vai começando a pedir perdão para aquele que ofendeu você, ou ele te ofendeu, já vai começando aí a falar: Jesus, me perdoa, eu sei, porque a Bíblia diz em Mateus, na oração do Pai Nosso: perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos. Se eu não perdoo o meu irmão, eu não tenho direito de receber o perdão de Deus. Pasmem vocês. Deus não pode me perdoar se eu não perdoo aquele que me ofendeu. Como que eu quero o perdão de Deus se eu não perdoo aquele que me ofendeu? Não pode acontecer, são princípios, irmãos. Então eu tenho que aprender a lidar com os homens, esse é o reino dos homens. Eu preciso aprender a me relacionar com as pessoas. E Neemias, ele aproveitou isso, essa oportunidade que ele estava ali servindo diante do rei. E aí, a Bíblia diz uma coisa interessante. O rei falou assim: diga para mim, ele disse: ó rei, aconteceu assim, assim e assim. Lá onde os meus pais foram enterrados, lá as pessoas foram levadas cativas, o templo foi queimado, as portas foram queimadas, os muros foram derrubados, foi uma desolação total, mas eu quero fazer alguma coisa, rei, eu quero poder fazer, eu queria pedir a sua autorização para mim poder fazer alguma coisa pelo meu país, pela minha terra, então eu quero que o Senhor me dê esse aval para ir lá. E a Bíblia diz que o rei, ele se compadeceu de Neemias, ele enviou cartas para ali os reis daquela região, para o rei daquela região, para que pudesse Neemias ir todo respaldado, e ele deu um período, um tempo para Neemias ir para lá. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Que eu preciso entender que tudo tem um processo na minha vida, e tudo tem um processo na sua vida. Viva os processos. Talvez Deus está te dando oportunidade de restaurar alguma coisa na tua vida e você não está aprendendo a aproveitar a oportunidade que Ele está te dando. O Senhor, Ele quer restaurar, Ele quer mudar a situação, mas para isso você tem que ter flexibilidade, você precisa ouvir a voz de Deus, você precisa ter compaixão, você precisa ter amor, ir lá. Por que é ter compaixão? Sentir a dor do outro, ir lá e começar a arregaçar as mangas e fazer alguma coisa. Neemias falou assim: é a minha terra, é a minha cidade natal, eu preciso fazer alguma coisa por ela. E a Bíblia diz que ele foi lá. Isso fala de edificar alguma coisa, de construir alguma coisa. Só que nesse caso está falando de reedificar. O que foi derrubado na sua vida, meu irmão e minha irmã? O que foi arruinado?
O que aconteceu que muitas vezes você olha e fala assim, não tem mais jeito, acabou, foi-se embora, não tem mais jeito, pastor, eu não acredito que isso pode mudar. Ô meu irmão e minha irmã, se Neemias entendeu que Deus ia esforçar as mãos dele para ajudar a reedificar, porque há um Deus que tudo pode, e se ele te colocou no seu coração em reedificar, reestruturar, restaurar, ou reconstruir, ou talvez é algo novo que Deus está colocando na tua vida. Talvez você fale assim, pastor, eu não vou restaurar nada porque eu não quebrei nada, não aconteceu nada, mas Deus está me dando um projeto novo. Deus vai te dar a capacidade de poder realizar esse projeto em nome de Jesus Cristo. E se tem algo que você precisa restaurar, o Senhor também vai te dar sabedoria para restaurar. Amém? Porque Deus nos dá sabedoria, irmãos. Você quer ver o que é mais difícil? Será que o que é mais difícil? É você começar algo novo ou você restaurar aquilo que se quebrou? Uma casa. Você pega uma casa, é mais fácil reformar uma casa que já existe ou fazer ela novamente? Ou fazer uma casa do zero? Mais fácil é fazer do zero. Porque você está morando dentro da casa. Aí você vai reformar a casa. Puxa móvel para cá, puxa móvel para lá. Aí passa o gesso, aí lixa. O poeira vai para tudo quanto é canto. Você fala, meu Deus, era melhor ter feito antes isso. Por que eu fui deixar fazer depois? Mas nem todo mundo tem condição de fazer na hora, né? E tudo bem, mas é mais difícil você fazer reformas. É mais difícil. Mas tem um Deus que é especialista em restaurar. Amém? Talvez existem áreas da nossa vida que foram quebradas. Deus quer restaurar. Quando a gente pega essa história de Neemias, a capital de Jerusalém era o centro de adoração. Quantas pessoas já não adoram mais a Deus como adoravam antes? Quantas pessoas já não recebem mais a palavra de Deus como recebiam antes? Quantas pessoas já não vêm para a igreja mais como vinham antes? Coração aberto, quebrantado, cheio de temor, de alegria, vinham com entusiasmo, vinham cheios de fé e não chegam mais na igreja assim, porque perderam a esperança. Quebrou aquele coração que tinha um desejo ardente, já não tem mais. Deus pode restaurar isso na tua vida. Deus pode restaurar o desejo de você novamente ter a alegria da salvação. Deus pode restaurar o seu interior e fluir no seu interior rios de águas vivas. A Bíblia diz assim, Jesus em João 4, ele fala com a mulher samaritana, se você soubesse quem é que te pede água para beber, você pediria e te daria água viva. E essa água, ela ia entrar no seu interior, ia jorrar para a vida eterna, ou seja, nunca mais você teria sede. Existe um Deus, que Ele é capaz de saciar a sede do teu coração nessa noite, e preencher as lacunas do teu coração nessa noite, todos os espaços vazios, Deus vai preencher. Aí Deus tem o poder de fazer isso nesta noite. Talvez você perdeu esse desejo do culto, de estar nesse ambiente. Irmãos, Jerusalém era a capital da adoração, onde as pessoas iam para o templo, porque lá sacrificava a Deus, lá adoravam a Deus, lá recebiam uma palavra do sacerdote daquele lugar. Talvez eu estou falando com pessoas aqui nessa noite que perderam a alegria, que perderam o prazer de estar nesse ambiente. Eu vou lá, mais um culto. Eu quero dizer para você que você tem um Deus que te ama com amor eterno, e que tem o maior desejo de encontrar você novamente. Sabe, irmãos, esse encontrar, às vezes você convive debaixo do mesmo teto, mas pessoas estão desencontradas. Às vezes você está na igreja, mas você está desencontrado de Deus. O Senhor está batendo na porta do teu coração. Ele marcou um encontro com você nessa noite, e Ele quer novamente ter comunhão com você de novo. Não foi Ele que se afastou de você, foi você que se afastou dEle. A Bíblia diz que perto está o Senhor daqueles que o invocam em espírito e em verdade. Oh, meu querido irmão, minha querida irmã, quando nós falamos de adoração, nós falamos de quebrar o nosso coração
e lançá-lo aos pés do Senhor do jeito que ele está, e de fato colocar ele nas mãos de Deus e falar: Senhor, restaura os pedaços do meu ser. Tem uma música que diz: restaura os pedaços do meu ser, faz de mim um vaso novo. Quantas vezes nós somos um vaso quebrado, rachado, que parece que não vamos mais servir para fazer aquilo que é trazer alegria ao coração de Deus, mas o Senhor é especialista em fazer um vaso novo. Não é assim? Deus faz um vaso novo. Conta para Deus qual é a sua dor. Conta para Deus. Hoje é a oportunidade que você tem. Não saia daqui sem se colocar como a pessoa certa, no lugar certo, para Deus fazer as coisas certas através de você. Restaurar a sua vida, restaurar a sua casa, restaurar seu casamento, restaurar a sua felicidade, que talvez há muito tempo você perdeu. Deus está aqui para fazer isso na tua vida. Tem um Deus que se preocupa com você. Ele sonda o teu coração, Ele te conhece. Quando nós olhamos a palavra de Deus, Neemias, ele conseguiu ter ânimo para ir lá e restaurar. Deus, Ele dá esse ânimo para você restaurar o que foi quebrado. Talvez você já perdeu a esperança em alguma coisa, talvez você já perdeu o ânimo para alguma coisa. Talvez você olha para a tua vida e você fala assim: minha vida se reduz a isso, minha vidinha, minha casinha, tudo minha. Começa a olhar e vislumbrar as coisas grandes que Deus tem para você também. Muitas vezes nós nos trancamos dentro de uma redoma e achamos que nascemos para sofrer. Não, o teu Pai é bom, Ele quer que você viva coisas boas, mas isso depende de você. Você precisa vislumbrar e enxergar Deus como um bom pai, um pai que ama e se compadece dos seus filhos que ama, um pai que ama, olha para o seu filho obediente, tem prazer em abençoar, um pai que morreu através ali da cruz do Calvário, dando o único filho para morrer na cruz do Calvário por nós, um pai que foi capaz de nos amar de tal maneira que deu o seu melhor para mim e para você. Esse é o teu pai, é o meu pai, para nos reconciliar com Ele, para nos levar para perto dEle, irmãos. Deus quer nos reconectar com Ele. Não deixe que essa indiferença tome conta do seu coração. Eu sei como é estar assim, eu já tive assim um dia. Nós nos trancamos e muitas vezes nós vivemos no automático. Esses dias nós conversamos aqui no culto de obreiros e falamos a respeito de vivermos no piloto automático. Cumprir uma tabela. A gente já tem tudo a agenda anotada. Eu vou cumprir a agenda. Coloca a sua vida na agenda de Deus, pelo amor de Deus, gente. Coloca a sua vida na agenda de Deus, porque se você não estiver na agenda de Deus, Ele pode bagunçar a tua agenda, você vai ficar doido, você não vai saber o que fazer. Que Deus possa, e a minha oração nessa noite é que Deus bagunce a tua agenda, sabe por quê? Para você voltar ao centro da vontade de Deus. Que Deus bagunce as suas anotações e que você volte ao centro da vontade de Deus. Porque muitas vezes a gente dá assim: o meu projeto de vida para 2023, o meu projeto de vida para 2024. Tem gente que fez até o projeto de vida, mas Deus, se não der a última palavra, não vai. Então se coloca na agenda de Deus, porque as coisas acontecem quando você está na agenda de Deus. Neemias estava na agenda de Deus, e ele foi um restaurador, e mudou a história da sua cidade, da sua terra. Meu irmão, se você ama essa cidade, se você ama a sua família, se você ama esse povo, coloca-se no lugar de Deus, para Deus te usar e mudar a história de Tupanatinga, em nome de Jesus. Porque o Senhor, Ele nos tem como seu povo, um povo abençoado, irmãos. E sabe o que eu vejo em Neemias? Porque toda vez que você tenta restaurar alguma coisa, sempre vem os desafios. A Bíblia fala sobre Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio. Você já ouviu falar desses três camaradas? Três trevas na vida de Neemias. Três coisas ruins que aconteceu para ele. A Bíblia diz que ele foi restaurar os muros.
A Bíblia diz que ele estava lá edificando, construindo, restaurando. Ele foi fazer o melhor, ele foi colocado como governador daquela cidade. Ele foi colocado como governador daquele povo, porque havia uma região, uma região de cidades, conjunto de várias cidades, onde ele foi governador daquelas províncias. E dentre elas tinha Jerusalém e Judá. E aí ele foi colocado como governador, ele foi com todo o aparato do rei, irmãos. E ele foi lá tudo organizado, ele foi com tudo anotado, ele foi lá e ele pegou pessoas para ajudar. E aí vem 3 camaradas para dizer assim: esse cara aí, ele quer se levantar contra o rei da Pérsia. O cara trabalhava para o rei, era fiel ao rei, e sabe o que foram falar? Esse cara aí, ele quer restaurar Jerusalém para se levantar contra o rei da Pérsia. Muitas vezes você está tentando restaurar alguma coisa, vem calúnia, vem difamação, vem mentira, vem engano. Um fala uma coisa, outro fala outra. Você precisa se colocar em Deus e ficar firme, porque senão você desiste. Você começa a buscar a Deus, vai para a igreja, ninguém falava nada da tua vida. Você estava no forró, ralava o bucho a noite inteira, e estava lá, e era aquela bebedeira, aquela coisa toda, e estava tudo ruim, a sua vida estava uma desgraça. Começa a ir para a igreja, aí a pessoa fala: mulher, tu vai para a igreja agora, tão nova, pode viver a tua vida, vai perder a tua vida agora, é? Ixi, se fosse mais velho, tu ia para a igreja, não vai para a igreja agora não. Coisa ultrapassada, retrógrada, coisa de velho para a igreja, não sabe de nada, né? E aí nunca falou nada, começa a falar. Aí o coitado que está começando a fazer as coisas certas, ele fala assim: agora, eu vou para a igreja, não vou para a igreja, eu busco a Deus, não busco a Deus. E você vai buscar para restaurar seu casamento? Tem tanto homem aí nesse mundo, tem tanta mulher. E olha, diz o ditado que tem 2 mulheres para cada homem. Agora não é só 2, tem 7. Né? Agora, na verdade, também tem um monte de homem para mulher, tem um monte de mulher para homem. E agora você não vive mais solteiro. Não restaura não seu casamento. Deixa de ser besta. Já deu o que tinha que dar. E aí o mundo vai jogando um monte de palavra. E muitas vezes as pessoas não ouviram essas vozes. E estava tudo certo, você estava lá fazendo tudo errado. Aí a pessoa não deu um conselho bom. Quando você está buscando uma coisa boa, o que acontece? Alguém dá um conselho ruim. Neemias estava lá restaurando os muros e os caras estavam levantando falso testemunho contra ele. Os caras estavam profetizando mentira contra ele. Sabia? Os caras lá que estavam se passando por profeta de Deus e falando mentiras a respeito de Neemias. É por isso, irmãos, que nós temos que estar firmados em Deus. Porque a igreja é imperfeita. Você precisa estar firmado em Deus. Porque se o irmão e a irmãzinha não vigiar, se der lugar ao diabo, pode ser também um profeta de destruição na vida do outro. Aí a pessoa não entende, fala: mas não é crente. Mas não vai para a igreja, mas não prega a palavra, meu Deus, mas como que pode estar falando da vida do outro? A igreja é imperfeita. A Bíblia diz que Jesus morreu pela igreja, sendo ela cheia de mancha e de pecado. Ah, mas a igreja tem que permanecer no erro? Claro que não. Tem que mudar, tem que ter mudança. Só que as pessoas, até ter mudança, sofrem um processo. Tem uns que é mais rápido, tem outros que demora mais. E aí tem gente que buga o cérebro, não tem? Fala assim: é crente, meu Deus, eu achei que ia ajudar porque está atrapalhando. E não entende isso. Sambalate, Tobias, Gesem, o Arábio, se fazia de homem de Deus para atrapalhar a obra do Neemias. Pode ter crente que está querendo atrapalhar a obra, mas está repreendido em nome de Jesus, amém? Ninguém vai atrapalhar a obra de Deus na sua vida, não. O diabo está derrotado em nome de Jesus. Só que o que você vai fazer? Ainda que se levante um desavisado, você vai estar lá. Uma mãozinha você vai estar jogando massa no muro, e com a outra mãozinha você vai estar com a espada guerreando. O que quer dizer isso? Vou tirar o facão para fora, pastor? Não.
Vou tirar a arma, a garrucha, a arma que eu tenho lá, de caça. Não. A Bíblia fala que espada representa a palavra. Você vai estar na palavra e você vai estar reedificando o que precisa ser reedificado. Com a outra mão. Você vai estar trabalhando para restaurar aqui e você vai estar vigiando, vai estar orando, vai estar andando na Bíblia, vai estar falando com Deus, vai estar buscando ao Senhor. Ou seja, você vai estar igual a Neemias. E sabe o que Neemias disse? Eis que nós estamos fazendo uma grande obra, de maneira que nós não podemos parar. E por que você quer parar? Para não. Foi lindo. Ele conseguiu reedificar os muros. Eles conseguiram fazer o papel deles. Eles repararam o altar. Depois você vai ver, tem uma sequência. Eles leram o rolo da lei. Eles fizeram cultos a Deus. Irmãos, foi uma bênção. O que isso está querendo dizer? Que a sua vida espiritual vai ser restaurada, o casamento vai ser restaurado, a família vai ser restaurada, o trabalho vai ser restaurado, as amizades vão ser restauradas, os sonhos serão restaurados. Ou seja, você vai crer, vai trabalhar, vai buscar a Deus, e Deus vai fazer o impossível se tornar possível. Quantos creem nisso? Deus quer fazer isso na minha vida e na tua vida. Mas eu e você precisamos estar no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Agora, se você também for para trás, meu irmão, esquece. Você já viu que tem obra parada que cresce até mato nos muros, fica cheio de lodo, daqui a pouco a massa fica toda ali mole, aí você só se encostar assim cai o tijolo. Aí tem neguinho que vai subindo o tijolo até cai também. Ainda bem que tinha alguém para segurar, né? Então, não pare, porque senão vai desmoronar o que você está tentando reconstruir. Se você quer reconstruir alguma coisa, olhe para frente, olhe para Jesus e vai firme. Sabe o que aconteceu? Neemias foi, fez o que ele fez e voltou para servir o rei. Sabe o que eu aprendo com isso? O cara era obediente, servo fiel e leal. As pessoas que estavam falando contra ele, falou que ele ia trair o seu rei. Ele não traiu o rei, ele voltou para o seu reinado, pro reinado lá, para ser copeiro, para servir o rei, e ainda foi fiel aos dias. Ele até depois pediu mais dias para o rei, e o rei concedeu, porque ele era sincero. Seja sincero com Deus. Hoje é uma noite que você vai abrir o teu coração, você vai ser sincero com Deus, sincera com Deus. O Senhor tem falado nessa noite. Você não pode sair daqui da maneira que você entrou. Você tem que sair daqui diferente. Você tem que sair daqui entendendo que Deus está restaurando a sua casa, a sua vida, a sua família, e se posicionar dessa maneira. Você tem que entender que Deus vai te usar para ser alguém que vai ser um restaurador de caminho, de vida, de pessoas, porque Deus vai te usar para isso. Você vai começar pela tua casa, pela tua vida, pela tua casa, pela tua família, pelos teus amigos, por aquelas pessoas que você toca na escola, pessoas que estão no seu rol de amizade. Você vai ser alguém influente e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém?